Jesus seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de terça-feira. Tempo de nós olharmos com outros olhos ou de um outro ângulo aquilo que o Senhor falou conosco no último domingo, naquela mensagem baseada no livro do profeta Malaquias, mensagem que nós colocamos o título de Centralizando a Vida. O Senhor nos chama para centralizarmos a vida nele. Conforme nós cantamos essa canção aí, canção do Ministério Vineyard, né? Jesus seja o centro da minha vida. Nós vamos olhar para esta verdade. Desde já eu te convido também a compartilhar essa live para uma outra pessoa, quem sabe um parente, quem sabe um amigo, que possa ser abençoado ou beneficiado por esta palavra. O texto que eu gostaria de ler com você nesta noite é um texto lá de Efésios, capítulo 2, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, do capítulo 2. E é surpreendente esse texto porque ele mostra que, ao contrário do que nós pensamos, nós não agimos como nós gostamos, como nós gostaríamos. Muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, elas pensam que elas são livres, elas fazem o que bem querem. Você faz só o que você quer? Você está livre para tomar as suas decisões? Perceba que o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios mostra que nós muitas vezes somos empurrados por pressões que nós às vezes até desconhecemos, ou então somos puxados para direções que nós nem gostaríamos por coisas que nós desconhecemos ou não reconhecemos no nosso dia a dia. Mas vamos ver o que o texto da Bíblia diz. Olha lá, Efésios 2, do verso 1 ao verso 3. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Isso é um fato. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros. Aqueles que não estão em Cristo, eles seguem a multidão. Cheios de pecados e obedientes à ordem deste mundo. Obedientes à ordem deste mundo. Pior, e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Olha só, as nossas paixões, os nossos maus pensamentos nos arrastam, nos puxam para fazermos coisas ruins. Estávamos, portanto, debaixo da ira de Deus, tal qual como todos os demais. Que impressionante esse texto, não é não? Porque ele põe por terra esta ideia de que nós somos livres para agir conforme nós queremos. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho vontade. Não é bem assim. Segundo o texto da palavra de Deus, diz que que as pessoas, aquelas que não estão em Cristo, aquelas que estão mortas nos seus pecados e delitos, eles estão seguindo, eles não estão não estão à frente, não estão liderando, eles estão seguindo a multidão, estão fazendo o que todo mundo faz, né? Pior, estão seguindo o príncipe do poder do ar. Estão seguindo uma ação demoníaca sem perceberem. Não, estou fazendo isso porque eu quero, fiz porque eu tive vontade. Não é bem assim, né? Estão seguindo uma ação demoníaca. Estão vivendo de acordo com a natureza
com que os pensamentos, os maus pensamentos e as paixões mandam. Não somos livres. Estamos seguindo algumas pressões, ou muitas vezes cedemos algumas pressões. Ora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão mais mortos nos seus pecados, eles estão libertos de serem, não são mais escravos dessas coisas. Mas, eventualmente, eles podem se sujeitar a essas coisas. Acabam se sujeitando e acabam seguindo as pessoas do mundo. Né? Não é novidade para ninguém que mesmo os crentes mais fiéis às vezes fazem coisas semelhantes àquelas que pessoas que estão mortas ainda nos seus pecados fazem. Bom, o fato é que há pressões que nos empurram ou nos puxam para uma determinada direção. Há diversas pressões. Nós acabamos ficando sujeitos a algumas pressões. Eu dividiria as pressões em dois grandes grupos. Existem as pressões internas, que acabam determinando ou nos levando a fazer algumas coisas. Pressões internas, elas são compostas por medos, ansiedades, preocupação. Sabe? Às vezes nós fazemos alguma coisa, reagimos a uma determinada situação por conta de uma pressão interna, de um medo que nós temos. Né? Medo, por exemplo, né, já me deparei com várias situações assim, de uma pessoa deixar de ter algum prazer ou de comprar uma coisa boa para ela. E eu já perguntei, mas por quê? Eu tenho medo de passar fome. A coisa que eu mais tenho medo é de passar fome. Pessoas que guardam uma poupança, às vezes não se dão ao luxo de ter um prazer, de comprar uma coisa boa, às vezes uma roupa melhor, ou de fazer algum passeio, uma viagem, porque tem um medo interior. Medo de ficar devendo, medo de passar fome, enfim, medos é uma pressão interna. Outra pressão que muitas vezes determina como nós agimos são nossos traumas. Os traumas são as experiências ruins do passado. No passado você viveu uma experiência ruim, né? E vamos pensar assim, um aluno que na sala de aula fez uma pergunta, e quando ele fez a pergunta, todos os outros alunos riram dele. Futuramente, esse aluno dificilmente vai fazer uma pergunta em público, vai demonstrar uma dúvida em público, porque ele acaba sendo levado a agir assim por conta de um trauma, de uma experiência ruim do passado. É uma pressão interna. E a outra pressão interna, que muitas vezes determina como nós reagimos, como nós agimos, são os nossos desejos, os nossos prazeres. Desejo, eu tenho vontade de fazer isso. Isso me dá prazer. É assim que nós explicamos, por exemplo, por que uma pessoa que já teve a sua vida arruinada pelas drogas continua se drogando. Às vezes a pessoa saiu da clínica de recuperação e 2, 3 dias depois está se drogando novamente. Por quê? É um desejo, é uma pressão interna. É um desejo, é uma coisa que lhe dá prazer. É lógico que ela não quer a destruição que a vida de drogas traz, mas ela quer o prazer que a droga momentaneamente pode trazer. Então, as pressões internas, elas nos empurram ou então nos arrastam para fazermos muitas vezes aquilo que nós nem queremos, nem gostaríamos. E quando alguém analisa as nossas atitudes, pergunta assim, por que você fez isso? E muitas vezes dizemos assim, sabe que eu nem sei por que eu fiz isso? Mas também existem as pressões externas. Né? Pressões externas podem ser, por exemplo, as necessidades. Né? Necessidade. A pessoa tem uma necessidade e ela se vê pressionada por aquela necessidade. Eu gosto de brincar que o patrão mais eficiente é a dona Nice. A dona Nicecidade, né? É o patrão mais eficiente, porque quando nós temos necessidade, né? Provérbios diz que a fome faz o homem trabalhar. A necessidade é uma pressão externa que faz a gente tomar algumas atitudes, determinadas atitudes.
Outra pressão externa são as expectativas. O que esperam de você? O que o seu pai espera de você, o que a sua mãe espera de você, o que o seu esposo espera de você, o que o seu marido espera de você, o que o seu filho espera de você. Quantas vezes você já tomou alguma decisão, você já agiu de determinada maneira por conta das expectativas, do que os outros esperam de você, do que os seus colegas de trabalho esperam de você. Era o dia do teu aniversário, você não tinha dinheiro para comprar um bolo, mas lá na empresa, todo mundo que faz aniversário leva o bolo, ou lá na escola. Então você foi pressionado, gastou um dinheiro que você não tinha, comprou no cartão, né? Ou deixou fiado na padaria, banho de pães, para você poder atender uma pressão externa. Uma outra pressão externa que é comum é a sociedade onde nós vivemos. Todo mundo está agindo de determinada maneira, todo mundo está comprando determinado tipo de roupa, uma calça flare, né? Todo mundo está usando essa calça agora, também quero comprar uma. Você quer estar na moda. A pressão, a sociedade, ela faz uma pressão. Todo mundo está trocando de carro, todo mundo está pintando a casa. A sociedade faz uma pressão que muitas vezes determina como nós vamos agir. Então, existem pressões internas, existem pressões externas, que acabam nos empurrando, determinando, influenciando, muitas vezes determinando mesmo, como nós vamos agir. A pergunta é, como viver sem ser controlado pelas pressões, sejam internas ou externas? Será que é possível viver de maneira livre das pressões, sem ser controlados, sem ter elas determinando o que nós vamos fazer ou influenciando em grande parte o que nós vamos fazer e naturalmente o que nós vamos sentir? Será que é possível isso? Quando fazemos essa pergunta, devemos pensar em Jesus. Jesus foi o homem perfeito, né? Ele, enquanto homem, enquanto ser humano, 100% homem, ele viveu de maneira plena, perfeita, como nós fomos criados para ser. E Jesus viveu sem ceder às pressões, tanto internas quanto externas. Ele não cedia às pressões. Ele era, como diz alguns palestrantes sobre motivação, eles falam assim que você tem que ser o autor da sua própria vida. Ele era o autor. Ele não era apenas um coadjuvante que fazia o que os outros estavam fazendo, cedia às pressões. Ele era um autor. Então a pergunta é, como é que Jesus viveu? E aqui eu queria pensar em uma imagem que ajuda a gente nesta hora. Todos nós temos, quase todas as famílias, né, tem uma máquina de lavar roupa em casa. E as máquinas modernas, elas têm aquele processo chamado centrifugação, né, que faz com que a roupa fique quase seca, saia da máquina quase seca, né? E se você olhar uma máquina, quando ela está trabalhando, fazendo a centrifugação, você vai ver que ela tem um eixo, normalmente as máquinas têm um eixo central, aquele central, e ele começa a girar, né, o cesto de roupa, e as roupas elas vão cedendo àquela pressão centrífuga, e elas vão parando na borda do cesto, né, e aquele cesto gira rapidamente, a água vai saindo por aqueles buraquinhos, né, e a roupa fica seca. Mas se você tentar, não faça isso, mas se você tentasse colocar a mão naquele cesto quando ele está girando, se você colocar a mão na borda, você pode sofrer um acidente. Mas se você colocar a mão naquele eixo central, certamente não vai sofrer acidente. Porque a pressão centrífuga naquele eixo central, ela é bem pequena. Nas bordas, ela é enorme, pode até machucar, né? Mas no centro não é. No centro ela não é grande, ela não vai causar problemas. E aí que está, como que essa imagem pode nos ajudar? A pergunta é, como viver sem ser levado pelas pressões, sejam elas internas ou externas? Como viver? Viver no centro.
permanecer no centro, ficar no centro, não deixar que a sua vida seja levada pelas pressões que querem empurrar você para lá e para cá, como se você estivesse em uma máquina de lavar roupa na hora que ela está fazendo a centrifugação. Quanto mais no centro você estiver, ou permanecer, menos você vai ser levado pelas pressões, sejam elas externas ou internas. Jesus fazia isso, e ele recomenda isso. Lá em Mateus 6,6, ele diz assim: mas você, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Jesus está dizendo assim: olha, foque no Senhor, fecha a porta, vai para o quarto, não deixe que as pressões externas te prejudiquem. Centralize sua vida no Senhor. Fique no centro. O que ele recomenda, ele também faz. Né? Lá em Mateus 14:23, assim: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. A multidão que Jesus atendeu e alimentou estava esgotando o mestre. Jesus podia estar pensando assim: eu estou vivendo quase que dominado pelas pressões externas. O povo está com fome, o povo quer ser alimentado. Mas eu preciso centralizar a minha vida no Pai. Eu acho impressionante Jesus parar para orar, porque Ele é Deus. Mas Ele fala assim: eu quero manter-se no centro da vontade de Deus. Então o que eu faço? Eu me recolho, sozinho, em um lugar quieto, no alto de um monte, para orar. Sim, manter uma vida devocional consistente, verdadeira, nos ajuda a manter-se no centro da vontade de Deus. A não ser levado pelas pressões internas ou externas, a não ter nossas atitudes, nossos sentimentos determinados pelas pressões internas ou externas. Viva uma vida devocional consistente. Mas também não deixe de viver na comunidade da fé. Utilize o meio que Deus te deu, que Deus nos deu, quando nos inseriu numa família de fé, numa igreja. Usar os meios que Deus nos deu nos ajuda a não sermos levados. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sequência lá de Efésios, agora Efésios 4, versículo 11. Olha o que ele diz: ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. Em outra versão da Bíblia diz: mestres da igreja. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado, para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E aí, ele diz no versículo 14: então, não seremos mais como crianças, sempre mudando de ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez com que a mentira soasse como verdade. Ou seja, que quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, corpo esse que foi aparelhado pelo Senhor com pessoas que receberam dons que nos ajudam a executarmos um trabalho melhor e nos ajudam a sermos maduros na fé. Isso nos ajuda para que nós não sejamos mais levados de um lado para o outro, para que nós não sejamos mais como criança, que são impulsionados pela vontade de outras pessoas ou pela mentira de outras pessoas. Então, a resposta para a pergunta: como podemos viver a vida sem sermos levados pelas pressões internas ou externas? Ela é composta por duas verdades, por duas práticas. Cultive uma vida devocional autêntica, consistente diante do Senhor. Gaste tempo sozinho com o Pai.
Seja de manhã, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor de tarde, tem pessoas que funcionam melhor de noite. Não importa o horário que você vai dedicar um tempo consistente na presença do Senhor. Isso faz você centralizar-se em Deus. E você não fica mais agitado, sendo levado pelas pressões internas ou externas, como se estivesse numa máquina de lavar roupa. Não deixe de estar ligado, de aproveitar as oportunidades em que Deus nos dá para estarmos conectados com o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que Deus capacitou e dotou pessoas com dons para nos edificar, para nos ajudar com que nós amadureçamos e maduros na fé. Nós não somos mais levados e agitados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, como diz uma outra versão da Bíblia, nesse mesmo texto de Efésios 4, do verso 11 ao verso 14. Faça assim, cultive a sua vida devocional, permaneça conectado com o corpo de Cristo e certamente as pressões internas ou externas terão menos poder sobre a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Eu queria orar com você nesta hora e abençoar a sua vida. Pai, eu oro pedindo a tua bênção agora sobre a vida de todos aqueles que me ouvem. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor atraia o coração dos teus filhos e filhas, para que eles possam centralizar-se no Senhor, para não ser mais levados de um lado para o outro, seja pelas pressões internas ou pelas pressões externas, mas para que os teus filhos experimentem plena liberdade, vivendo como filhos amados que são através de Cristo Jesus. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê um sono reparador de forças e uma noite de descanso e paz. Fique aí com mais um pouquinho. Vineyard, Jesus seja o centro. Boa noite. Jesus seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja o centro,
seja